Aí galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos aí para as análises da segunda rodada, que deve começar agora dia 25, né? Com o jogo de País de Gales e Irã. E vamos também comentar aí durante as análises sobre as partidas que fizeram aí durante a primeira rodada. Então vamos lá para as apresentações. Tá aí, País de Gales e Irã, né? País de Gales fez um jogo razoável, né? Aí contra os Estados Unidos, né? Não achei que foi um jogo muito forte, né? Um jogou melhor no primeiro tempo, o outro jogou melhor no segundo tempo, né? Mas vai pegar o Irã, que vem de uma surra aí contra a Inglaterra, né? E acho que o País de Gales, pelo futebol que apresentou, vai ter maior chances de vitória aí contra o Irã, né? Já se enfrentaram uma vez e venceu. Eu vejo aí 50% de chance para o País de Gales, 25% para empate e 25% para o Irã. Eu acho que poderíamos até colocar aí 30% para empate e 20% para o Irã. Eu acho que o País de Gales tem mais futebol, né? Se jogar o mesmo futebol que jogou com os Estados Unidos, o Irã vai apanhar de novo nessa rodada. Então vamos aqui para o outro jogo, que é de Catar e Senegal. Tá? Catar perdeu seu jogo, né, o inicial, para o Equador, não fez um bom jogo, não viu um grande futebol, né? E Senegal contra a Holanda, já achei que o Senegal jogou até melhor que a Holanda. A Holanda teve uma chance aí de gols e acabou aproveitando o que o Senegal não fez. Vejo o Senegal com mais time do que Catar, provavelmente tem tudo para vencer, né? Eles nunca se enfrentaram, mas vejo aí uns 60% de chance de Senegal vencer, 30% para o empate, 10% para o Catar. Apesar que está tendo tanta zebra nessa Copa que a gente não pode falar muito sobre quem é quem, né? Mas vejo o Senegal com maior futebol, jogou mais do que a Holanda para mim, perdeu por falhas, né? E a Holanda teve mais sorte. Holanda e Equador. O Equador contra o Catar jogou, mas o Catar não apresenta a mesma força que a Holanda, né? Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Pode dar um empate, como a Holanda pode vencer, o Equador pode vencer. Eu acho que aí tem 50% de chance de vitórias da Holanda, 30% de vitórias do Equador e 20% para mim para empate. Se enfrentaram duas vezes, sendo que a Holanda venceu uma e empatou uma, né? Se a Holanda apresentar o mesmo futebol que apresentou contra o Catar, contra o Senegal, eu acho que o Equador pode surpreender aí esse jogo. Pode vir ser uma outra zebra aí, que nem o pessoal fala, mas apesar que não vejo o Equador como zebra contra a Holanda, né? Que não vi um grande futebol da Holanda no primeiro jogo, né? A Holanda tem muito mais vitórias aí do que o Equador, mas gostei do futebol rápido, veloz que o Equador apresentou aí no primeiro jogo. Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra jogou muita bola aí, mas era o Irã, né? Os Estados Unidos não vai dar toda essa moleza para eles. Nos confrontos entre eles já se enfrentaram 11 vezes, né? 8 vitórias da Inglaterra, 2 dos Estados Unidos e um empate, né? A Inglaterra fez gol em 9 dos jogos e sofreu em 6 dos jogos. Então pode haver aí uma surpresa aí. Mas eu acho que a Inglaterra provavelmente vai jogar tudo para garantir a vitória já aqui, tá? E não ter que deixar para a última rodada a classificação.
Acho a Inglaterra com mais poder, né, do que os Estados Unidos. Tem muito mais time do que o time dos Estados Unidos. Mas não vai ser um jogo que nem foi contra o Irã de 6. Vai ser um jogo aí duro, né? Estados Unidos, ele joga bem fechadinho, uma equipe bem armada. Eu achei que jogou muito bem contra o país de Gales. E Gales tem praticamente o mesmo estilo de futebol da Inglaterra, né? Só não tem a mesma qualidade de jogadores. Então eu acho que vai ser um jogo aí para a vitória da Inglaterra, mas não com um grande gols, e ainda pode sofrer gols também. Tunísia e Austrália. Tunísia e Austrália já se enfrentaram aí duas vezes, uma vitória da Austrália, uma vitória da Tunísia. Eu vejo aí um jogo com 30 e 40% para empate. Eu vi a Tunísia, o jogo da Tunísia contra o Dinamarca. Acho que a Tunísia jogou bem, podia até ter tido chance de vencer a Dinamarca, teve oportunidades, né? E a Austrália fez um jogo mais ou menos contra a França, mas não tem time para enfrentar a França. Com isso, acabou levando o gol e levando 4 gols, né? Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado entre Tunísia e Austrália, tudo pode acontecer, mas eu acho que a Tunísia é um pouco superior à Austrália, mas vai ser um jogo equilibrado. Vamos aqui para Polônia e Arábia Saudita. Foi a grande surpresa, né, da Copa, primeira zebra da Copa, né, ganhou aí da Argentina, né. Polônia não vi que fez um grande jogo aí contra o México. Acho que até o México jogou melhor, né. Tudo bem, não venceu porque o Ochoa pegou um pênalti, mas eu acho que o México jogou até melhor, mas foi superior à Polônia durante a partida, né. A Arábia Saudita fez o jogo dela, vai vir com entusiasmo, e às vezes esse entusiasmo vai querer achar que pode vencer todo mundo e de repente se abrir vai de perder para a Polônia. Já se enfrentaram aí 4 vezes, as 4 foram vitórias da Polônia. Fez gols em 90% dos jogos a Polônia, nunca sofreu gols da Arábia Saudita, e a chance de empate aqui seria de 10%, tá? Muito pequena pelo que a Arábia Saudita fez em relação à Argentina. Eu vejo uma chance muito grande aí de vitória da Polônia. Apostar em jogadores da Polônia pode ser uma boa ideia para essa rodada. Dinamarca e França. Um jogo bem equilibrado, né? A França fez um bom jogo contra a Austrália, mas a Dinamarca é superior. Eles já se enfrentaram 16 vezes. Foram 8 vitórias da França, 6 vitórias da Dinamarca e apenas 2 empates. A França marcou em 12 dos 16 jogos e sofreu gol em 9 dos 16 jogos, né? Então vai ser um jogo equilibrado para a França. Como ela levou a vitória do primeiro jogo, esse jogo pode ter empates, pode ter vitórias de ambos os lados. Então, apostar em defesas dessas seleções não é uma grande vantagem, mas apostar nos ataques eu acho que é bom. A França continua para mim sendo superior à Dinamarca, tá? Mesmo sendo nos últimos anos, né? Perdeu para a Dinamarca em setembro desse ano por 2-0 e perdeu também em junho para a Dinamarca por 2-1. Então, cuidado que de repente pode surpreender a Dinamarca, tá? Mas como ganhou 2 vezes, não significa que vai ganhar a terceira. Uma coisa é aqui, né, nas eliminatórias, né? Foi na verdade foi na Liga da UEFA, né, que ela venceu 2 vezes a França.
Se a França não vier intimidada, a chance de vitória ou de um empate é muito grande nessa rodada. Argentina e México, né, já se enfrentaram também 31 vezes, sendo 15 vitórias da Argentina, 12 empates e 4 vitórias do México. A Argentina marcou em 26 jogos dos 31 e sofreu gol em 20 dos 31 jogos. Para mim, a chance de vitória da Argentina é de 50%. Mas vem abalada. E a Argentina tem um negócio: ela tem que vencer. É vencer ou vencer. Depois tem que pegar a Polônia. Ela já perdeu um jogo. Então ela não tem mais. Ela vai ter que vir para cima do México com tudo. E isso é o perigo. A Argentina, para mim, tem tudo para poder vencer o México. Mas se o México fizer o mesmo jogo que fez com a Polônia, não vai ser um jogo fácil para a Argentina. E ela corre um grande risco, né? Porque se ela empatar com o México, simplesmente empatar com o México, vai ter que vencer a Polônia de qualquer maneira, né? Para embolar o grupo e aí ver quem é que vai se classificar, porque aí o México vai pegar a Arábia Saudita. Se a Polônia vencer a Arábia Saudita, o México vencer a Arábia Saudita, e ela não vencer a Polônia e só empatar com o México, vai embolar todo esse jogo. Se perder ou empatar para o México, corre um risco muito grande de se desclassificar. Aqui, Japão e Costa Rica. Japão fez um jogaço contra a Alemanha. A Alemanha jogou bem, mas no segundo tempo o goleiro do Japão fez 4 defesas seguidas, lindas, boas, e acabou atrapalhando a vida da Alemanha, porque a Alemanha deu uma bobeada, tomou o gol de empate, deu uma outra vacilada e tomou o segundo gol. Perdeu de virada. Corre o risco de se desclassificar e sair da Copa por causa dessa derrota. Porque o Japão pega a Costa Rica. O jogo que eu vi da Costa Rica contra a Espanha foi um vacilo, um passeio de bola que a Espanha deu na Costa Rica. A Costa Rica com o Japão, os caras falam que o jogo pode ser equilibrado. Mas se o Japão fizer o mesmo jogo que fez contra a Alemanha, ganha da Costa Rica e garante sua classificação. Vai ser muito difícil, porque mesmo que ele perca para a Espanha, se a Espanha empata com a Alemanha, Alemanha e Espanha vão brigar aí pela classificação do segundo lugar. Então, olha como ficou a situação desse grupo. Próximo jogo, Alemanha e Espanha. Vejo uma vantagem do Japão e acho que o Japão vence a Costa Rica. Acho que a Costa Rica não vai conseguir vencer o Japão. O goleiro do Japão é muito bom. A velocidade, a organização dos japoneses é muito boa. Eles são muito organizados dentro de campo e seguram muito os ataques. Tanto que eles seguraram os alemães, os gigantes perto deles. Era como se fosse Davi contra Golias e eles venceram. Bélgica e Marrocos. Eu não vi o jogo do Marrocos contra a Croácia. Eu vi pouco jogo, mas vi que foi um jogo super equilibrado pelos melhores momentos por parte do Marrocos com a Croácia. Tanto que a Croácia segurou lá, não conseguiu fazer gol, ficou num empate de 0-0. Vi o jogo da Bélgica também agora contra o Canadá. Gostei do jogo do Canadá. Canadá não é um time bobo, não deu vacilo. Podia ter feito o empate, quase conseguiu até empatar no final. Perdeu a chance de sair na frente quando perdeu um pênalti, né? Que o goleiro da Bélgica fez uma bela defesa do pênalti. Se não tivesse feito aquele gol, a conversa tinha sido outra durante o jogo. Então, Canadá e Bélgica foi um jogo equilibrado.
Vamos ver o que acontece, porque Marrocos fez um belo jogo contra a Croácia em matéria de segurar o empate. Acho a Bélgica superior a Marrocos, tá? Em relação a eles, tiveram 3 jogos, foi uma vitória de Marrocos, 2 vitórias da Bélgica. A Bélgica fez gols nos 3 jogos e sofreu em um jogo. Então vai ser um outro jogo equilibrado, né? Para mim, né, claro, com uma pequena vantagem da Bélgica em relação a Marrocos, pela tradição da Bélgica em relação a Marrocos. Mas podemos ter surpresas aí durante esse jogo. De repente, se a Marrocos segurar um empate, tá? Ainda vai ficar na briga aí para tentar a classificação. Croácia e Canadá. Canadá fez um ótimo jogo, eu acabei de falar, contra a Bélgica. A Croácia fez um jogo equilibrado contra Marrocos. Então, aqui também é uma coisa que pode acontecer qualquer. Eu pus aí 60% de chance da Croácia, né? Mas eu acho que, pelo futebol que eu vi hoje do Canadá, eu acho que 40% para a Croácia, 40% para o Canadá e 20% para o empate é bem provável. Eles nunca se enfrentaram, né? Mas eu acho que é bem provável isso acontecer. O Canadá fez um bom jogo, segurou a Bélgica e é o que eu te falei, podia ter saído com um empate tranquilo aí contra a Bélgica. Então, contra a Croácia, se a Croácia apresentar o mesmo futebol que apresentou contra Marrocos, tudo pode acontecer aqui nesse jogo. Alemanha e Espanha. Esse vai ser a primeira final da Copa, né? Isso aqui é como se fosse uma final de Copa do Mundo, principalmente depois da Alemanha ter perdido o jogo para o Japão. E imagina, a Espanha venceu. Então a Alemanha só tem um jeito: vencer a Espanha. No mínimo tirar um empate e rezar para que o Japão empate com Costa Rica, né? Então aqui vai ser o melhor duelo na próxima semana, dia 27 de novembro, às 4 horas da tarde. Quem puder assistir esse jogo, não perca, né? Não, dia 24, 25, 26, vai ser no sábado. Puta de um jogão, cara. Não perca que vai ser um jogão. Vejo a Espanha pelo futebol que apresentou contra a Costa Rica, né, um pouco superior à Alemanha. Mas gostei do futebol da Alemanha, que ela vacilou contra o Japão e acabou levando 2 gols. E é claro, o goleiro japonês também fez defesas ótimas, né, e acabou com isso, se consagrando também, consagrando lá os Samurais Azul, né. Gostei muito do futebol da Espanha, mas, cara, ele jogou contra a Costa Rica, né? Uma coisa é jogar contra a Costa Rica, outra coisa é jogar contra a Alemanha. Já se enfrentaram 25 vezes, né? Foram 8 vitórias da Espanha, 9 vitórias da Alemanha e 8 empates. A Alemanha marcou em 20 jogos dos 25, a Espanha marcou em 20 jogos dos 25 e a Alemanha marcou em 18 jogos dos 25. Então vai ter gol para ambas as partes. Apostar aqui, ó. Fran Torres jogou muito. Gavi se jogar de novo, tá? Alba jogou muita bola. Tem bons jogadores para se apostar aqui da Espanha, né? Nós temos aqui também da Alemanha, Miller, alguns jogadores ótimos aqui também para se apostar na parte de ataque. Na defesa não dá para segurar SG aqui não, hein? Né? Então vai ser o melhor jogo para mim dessa rodada da próxima semana aí. Sábado, jogão. Camarões e Sérvia. São 2 jogos que a gente ainda não vi, né? Porque eles vão ser amanhã. Então não tenho como falar dos dois, né? De Camarão e de Sérvia. Eu tenho como falar em relação às estatísticas que eu estudei aqui, né? Eu vejo 50% de chance para a Sérvia, 20% de chance
de empate e 30% de Camarão. Se enfrentaram uma vez e essa uma vez a Sérvia venceu. Mas Camarões é um time arrojado. Pode vir aí que nem Senegal e fazer surpresas aí, porque na Copa já fez surpresas várias vezes, né? Sabe que os negão gosta de jogar bola, não tem medo, né? Você viu aí Senegal sem medo nenhum, foi para cima da Holanda, não se arrepiou não pelas cores da camisa não. Então, de repente, isso aqui pode trazer novidades. Aí nós vamos aqui para Coreia do Sul e Gana. São outros dois times que ainda não jogaram, né? Também jogam, acho que amanhã. E com isso não dá também para falar. Coreia do Sul, né, pelas estatísticas, já jogou com Gana 5 vezes, venceu 2, perdeu 3 vezes para Gana, não empataram. Marcou em 4 dos jogos, sofreu gols em 4 dos jogos. Vai ser um jogo que pode ser muito equilibrado aqui. Vai depender do que vai acontecer aqui na primeira rodada, né? Com Coreia, acho que Coreia do Sul e Uruguai, e Gana e Portugal. Eu acredito que Portugal vai ganhar de Gana. E aqui é um jogo equilibrado entre Uruguai e Coreia do Sul. Pelo que eu vi aí dos históricos aí, não vai ser fácil aí para os nossos vizinhos uruguaios também vencer Coreia do Sul não, de repente outra surpresa aí. Aí vamos lá, Brasil e Suíça. Aqui o Brasil tem que tomar cuidado, que Suíça, Suécia são dois times que enchem o saco do Brasil em Copa do Mundo, sempre encheram nossos para covar, então temos que tomar cuidado. Foram 9 jogos entre Brasil e Suíça em Copas, 3 vitórias do Brasil, 4 empates e 2 vitórias da Suíça. O Brasil marcou em 7 dos 9 jogos e sofreu gol em 8 dos 9 jogos. Então vamos ter que ver como o Brasil vai vir com a Sérvia, mas é melhor ganhar da Sérvia, porque de repente a gente vai arrancar um empate aí contra a Suíça. Se vencer a Suíça, vencer a Sérvia, Brasil vai chegar nas finais da Copa do Mundo. Porque Suíça e Suécia são dois paísezinhos que dão trabalho para o Brasil em Copas do Mundo. Mas vamos ver como o Brasil vai se postar aí amanhã. Uruguai e Portugal. Outro jogo bom de se assistir, né? Não vai ser um jogo fácil nem para Portugal e nem para o Uruguai. Né? Eles já se enfrentaram 3 vezes, foi uma vitória, um empate e uma vitória do Uruguai. O Portugal marcou nos 3 jogos e sofreu gol em 2 dos 3 jogos. Né? Como sou descendente da terrinha, de pais, família portuguesa, irmãs moram em Portugal, minha irmã mora em Portugal, primos, minha família, é claro, vou estar torcendo para Portugal nesse jogo, como vou estar torcendo para Portugal agora contra a Gana. Portugal vai em Gana. Se o Uruguai vencer Coreia do Sul, eles tirarem um empate entre eles aqui, vai ficar lindo para os dois, né? Agora, se não tirarem, qualquer um aqui pode vencer esse jogo pelo histórico que eles têm. E é isso aí, galera. Isso aí foi as análises para a rodada 2, que vai começar a partir do dia 25. Então eu já faço essas análises, porque senão chega dia 25 já tem que estar com times montados aí para Cartola e para as ligas Premium e FIFA World Cup. Então amanhã, provavelmente depois dos jogos, eu tenho que esperar ver como é que vai liberar as ligas aí, eu devo já ver os vídeos para montar os times que começam os jogos no dia 28, né? Dia 25, tá? Um abraço, uma boa semana e vamos lá, Brasil, é amanhã!